na sala. Hoje, então, temos nosso 5º encontro, o projeto de ensino intitulado Currículo, Profissionalização e Trabalho Docente, Pesquisas em Diálogo, que é promovido, então, pela linha 3 do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação. Agradecer a presença, né, de todos e todas que estão aqui, uma boa tarde. Antes de apresentar as expositoras de hoje, eu vou passar a palavra para o professor Álvaro, que gostaria de fazer um pedido aos docentes do município. Então, Álvaro, eu passo para ti, depois eu apresento, então, a Débora e a Natália, pode ser? Pode ser, muito obrigado, Val. Não, é o seguinte, eu não sei quantos são professores da rede que estão presentes aí hoje, né? É que nós estamos com uma pesquisa aplicada, que começou a partir desse final de semana, até com o apoio do sindicato, do SIMP, sobre trabalho docente em tempos de pandemia. Tá? A gente está replicando uma parte da pesquisa que foi aplicada nacionalmente com a CNTE, só na rede municipal de Pelotas, tá bem? Então, eu queria reforçar o pedido para vocês preencherem o questionário, que vai chegar até vocês. O caminho pode ser, talvez chegue pelo sindicato, ou talvez chegue pelos representantes sindicais em cada escola, tá? Nós já estou vendo assim, que temos mais de 200 já que responderam. Então, eu queria reforçar o convite, tá, para vocês participarem, bastante rápido o preenchimento, e vai nos ajudar bastante, vai ajudar muitos sindicatos também, em negociações futuras, para fortalecer o conhecimento, né, que a gente pode ter das condições de trabalho dos professores, e fortalecer o sindicato também nas negociações com a prefeitura, no caso. Tá? Muito obrigado, então. Eu desejo uma boa sorte para Natália, Val e a Débora. Uma boa sessão, tá bom? Tá bem, obrigada, Álvaro. Bem, então, antes de apresentar, então, a Natália e a Débora, pedir que vocês coloquem o nome nas notas compartilhadas, para a gente registrar a presença de todos e todas que estão aqui. Não é necessário colocar CPF e e-mail mais, tá? Somente o nome completo ali nas notas, porque nós já temos outras informações. E passamos, então, a apresentação das nossas doutorandas. Então, hoje temos 2 apresentações. Temos a Natália Silveira Antunes. A Natália é formada em Educação Física, tem mestrado também na Educação Física, é professora do IFE. Vai apresentar o trabalho, então, intitulado A Disciplina da Educação Física no Ensino Médio Integrado, Propostas Curriculares e as Relações com a Formação Técnica. Logo em seguida, na sequência, então, teremos a apresentação da professora Débora Vendame de Vasconcelos Sinotti, que vai apresentar, né, o trabalho, o título que eu anotei aqui, sofreu uma alteração, né, Débora? Depois a Débora apresenta com mais precisão. Professora de Educação Física, pós-regulamentação da profissão, mas sofreu uma alteração. A Débora é formada também em Educação Física, possui mestrado em Educação, e agora, né, doutoranda aqui do programa de pós-graduação, juntamente com a Natália orientando do Álvaro, e a Débora, né, orientada por mim, Valdelane. Então, desejar, né, a Débora e a Natália uma excelente apresentação. Vocês têm 20 minutos para fazer a exposição dos trabalhos. Quando vocês tiverem 15 minutos, eu aviso, tá, para vocês poderem controlar melhor o tempo. E aí, logo em seguida, nós passamos para os questionamentos. Tá? Quem quiser já ir fazendo algum questionamento, pode fazer no bate-papo público, que a gente vai registrando e depois apresenta para a Débora e para a Natália. Tá bem? Então, eu vou desligar aqui a câmera e passo já imediatamente para a Natália. Desejo uma ótima apresentação para vocês. Oi, boa noite. Eu vou começar a apresentação
Tá? Primeiro eu queria dar um oi especial à Val, né, que está mediando esse nosso seminário. Então, como ela falou, eu sou professora de educação física, então ela foi minha professora na graduação, né, foi minha professora professora orientadora no mestrado, né, e se tornou uma grande amiga. Né? E agora está aqui mediando esse nosso seminário. Então, eu vou começar a apresentar o meu projeto, né, de doutorado. Como a Val falou, meu projeto tem o título, né, a disciplina de educação física no ensino médio integrado, propostas curriculares e as relações com a formação técnica. Então, eu busco fazer uma relação entre, né, a educação física e o ensino profissional, né, como se relaciona a partir do currículo nessas escolas. Então, o meu orientador é o professor Álvaro Hipólito e tenho a orientação da professora Franciele Ilha, que é professora da Escola Superior de Educação Física da UFPEL. Tá bem? Como é que eu organizei, né, o meu estudo, né? Como é que ele está sendo organizado? Então, eu pensei a partir de um quebra-cabeça, tá? O que é um quebra-cabeça? É um jogo, né, que pode jogar por uma ou mais pessoas, onde tem que se montar uma estrutura proposta, né, a partir de um tema. Então, eu organizei meus capítulos a partir deste tema, né, que é o meu tema de estudo, e estou construindo o quebra-cabeça. Então, quais são as minhas peças desse quebra-cabeça? Eu tenho a educação física escolar, o ensino médio integrado, a formação técnica, os institutos federais, as propostas curriculares, e ali que eu botei interrogação, né, que é o que eu busco relacionar e analisar, certo? Então, como é que eu organizei os capítulos? Né? Então, o primeiro capítulo que eu determinei como primeira peça, né, desse meu quebra-cabeça, são as considerações iniciais, que é montando o quebra-cabeça. O capítulo 2, que eu falo um pouquinho, um breve cenário histórico dos institutos federais. O capítulo 3, eu trago o entendimento sobre o currículo. O capítulo 4 é sobre a educação física e o currículo na educação profissional. E o capítulo 5 são as estratégias metodológicas. Então, falando um pouquinho de cada capítulo, eu começo, né, com o capítulo 1, montando o quebra-cabeça. Então, primeiro eu falo um pouquinho do meu interesse de pesquisa, né? Então, é devido à minha atuação profissional, né? Então, eu sou professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né, do campus Sapucaia, e, né, por estar constantemente analisando a minha própria prática pedagógica, né, e o contexto que a educação física está inserido. Não deixando de levar em conta que, né, como pesquisadora, eu tenho um pouquinho me distanciar desse foco de pensar a partir da minha atuação profissional, né, e sim como pesquisadora. E eu sempre faço uma pergunta, né, que o que eu quero estudar vale uma tese, né, pensando num diferencial de se estudar, de se pesquisar. Então, no entendimento de quê? No entendimento de que uma tese, ela surge a partir da construção de um conhecimento novo, né, que pode trazer contribuição para a área da pesquisa, para a formação dos alunos e significado para a sociedade. Então, acredito sim que vale uma tese. Então, como justificativa e como ponto de partida, né, do meu estudo, né, eu trago um pouquinho das políticas educativas no país, né, especialmente com relação aos institutos federais, a expansão da rede, né, que foi a partir da Lei 11.892 de 2008. Trago um pouquinho da educação física, né, da identidade da educação física no ensino médio, essas concepções que a educação física passa, tecnicista, higienista, desculpa, né, aonde se encontra a educação física nesse espaço, né, e as relações das propostas curriculares desta educação física, tá? Também, né, como fator de encaixe, né, como eu estou trazendo no quebra-cabeça, os princípios da educação física nos institutos federais, né, a questão dos princípios dos IFES, da integração, da integralidade. E eu posso dizer assim, como justificativa maior, né, com relação à educação física, né, porque eu acredito na educação física, né, para a formação do ser humano um indivíduo ativo, atuante, participante, né, aquele ser social, né, que a partir das oportunidades que tem, que adquire no contexto escolar,
vai refletir sobre o seu papel na sociedade. Então, para organizar o meu estudo, né, a questão problema do meu estudo, eu organizei 2 pilares, né? Eu estruturei meu problema em 2 pilares. O primeiro refere às práticas curriculares, né, onde se inserem, entre outras coisas, a dimensão corporal, o valor educacional, né, a finalidade da educação física, que não apenas o esporte e o rendimento, né, que é muito vinculado ao ensino nos institutos federais, né, aonde que está a dimensão corporal e o valor educacional das práticas curriculares da educação física, tá? E o meu segundo pilar é com relação a dialogar, né, no sentido de diagnosticar quais os conteúdos dos professores, ou mantém ou alterna o ensino médio integrado, a formação profissional, ou seja, quais as relações, como são as relações com as políticas educativas e o desenvolvimento do sistema de ensino, em especial o currículo da educação física aliado à formação técnica, tá? Então, a partir desses 2 pilares, eu construí a questão problema, que é como as propostas curriculares da disciplina de educação física no ensino médio integrado se articulam com a formação técnica. E como objetivo geral, então, analisar as práticas curriculares da disciplina de educação física e as relações com a formação técnica no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a partir da expansão da rede de ensino técnico. Então, para chegar nesse objetivo geral, né, eu desmembrei nos objetivos específicos, que são, entre eles, descrever a estrutura curricular da educação física no IFSU, né, a partir dos projetos pedagógicos dos cursos integrados, constatar, né, a contribuição da educação física na perspectiva da equipe diretiva, diagnosticar e compreender as finalidades da educação física, né, das práticas curriculares, a partir da percepção dos professores, né, e identificar quais os elementos fundamentais na construção de uma estrutura curricular de educação física no IFSU que contemple a relação com a formação técnica a partir dos professores investigados. Né? Então, a partir desses objetivos e da minha questão problema, eu trago algumas hipóteses, né? Então, é encontrar ou identificar propostas de currículos diferenciados que extrapolem, né, fogem o ensino tradicional da disciplina de educação física no ensino médio integrado e colaborem ou favoreçam a aproximação com a formação técnica, tá? No âmbito do IFSU. E também demonstrar que, de certa forma, os campi, né, novos, né, após a expansão, tendem a criar uma articulação com a formação técnica, como também confrontar com os projetos pedagógicos dos institutos, pois as mudanças podem estar, né, escritas, preconizadas e sendo interpretadas e aplicadas em outra direção, de outra forma. No capítulo 2, eu trago um pouquinho do cenário, né, um pouquinho da história dos institutos federais. Então, eu faço uma breve retrospectiva da educação profissional do Brasil, né, desde que eram liceus até chegar aos institutos federais, como é que surgiram. Então, eu trago a questão dos institutos federais a partir das políticas educacionais do século XXI, né, que aí, em especial, eu trato sobre a Lei 11.892. Fala um pouquinho do sentido da criação dos institutos federais, né, da educação integral, da questão da autonomia, da questão da concepção da própria educação, da tecnologia, da ciência, da cultura. Fala um pouquinho sobre o princípio da educação dos institutos federais, com relação ao trabalho como princípio educativo, né? Então, compreender o projeto educativo dos IFES, né? Quais são os seus principais objetivos educativos, o que recomendam, né, as concepções e as diretrizes dos institutos federais. E também, né, dentro do cenário dos institutos federais, falar, né, sobre o ensino médio integrado, a partir dos seus princípios, das suas definições, características, entendimento sobre as disciplinas básicas e as disciplinas profissionais. Para fazer essa conversa, né, sobre esse capítulo 2, eu trabalho, né, com alguns autores, trago alguns autores para dialogar com eles, que são a Cássia Kuiser, né,
o Gaudêncio Frigoto, a Maria Ziabata, a Marise Ramos, a Márcia de Ângelo e a Célia Regina Otranto, né, que eles trabalham com essa questão de parte histórica e as questões dos institutos federais. No capítulo 3, sobre o entendimento sobre o currículo, eu inicio trazendo um pouquinho do conceito de currículo, né, o currículo como conhecimento e como cultura, né, trago um pouquinho sobre a explicação das categorias curriculares, né, entender o currículo em sua dimensão material, na sua concretude no espaço educacional, entendendo o currículo como um processo para o conhecimento, né, que está sendo construído ao longo do processo de ensino-aprendizagem e que busca a formação do sujeito para o mundo do trabalho. Trago os elementos essenciais para a análise das práticas curriculares e o desdobramento do currículo, que aí eu falo um pouquinho do currículo, o entendimento sobre o currículo integrado na rede federal de ensino. Então, para fazer essa conversa também, eu trago Antônio Flávio Moreira, né? O Antônio Flávio Moreira e Maria Caudal, o Tomás Tadeu da Silva, a Marise Ramos, né? A Maria Helena Felício, Hudson e Miller. No capítulo 4, eu trago sobre a educação física e o currículo da educação profissional. Então, nesse capítulo, eu abordo a educação física escolar, então, eu trago sobre as definições, os objetivos, as características e os entendimentos, trazendo a contextualização da educação física escolar. Trago também o diálogo por sentido entre a educação física escolar e a educação profissional. E como é que está a educação física no contexto no ensino médio, né? O cenário dos institutos federais com relação à BNCC e com relação à reforma do ensino médio. Para isso, né, eu utilizo alguns autores, né, que seguem para dialogar com eles. Então, o Walter Bracho, a Soraya Darido, o José Ângelo Glaríbio, o Marcos Neira, a Franciele Ilha, Juliano Boscato, Eduardo Silva, o Gaudêncio Frigoto e Marise Ramos. Então, eu trabalho com os autores da educação física e autores que trabalham com a educação. No próximo capítulo, eu trago um pouquinho das estratégias metodológicas, né? Então, eu vou primeiro ali expor a caracterização da pesquisa. Então, eu explico o que é uma pesquisa qualitativa, né? Com relação... uso Maria Cecília Minaio, né? A Minaio para explicar um pouquinho da pesquisa qualitativa. Uso a Maria Oliveira para falar sobre o planejamento, sobre como fazer uma pesquisa qualitativa, e o Frigoto é sobre etapas metodológicas da pesquisa, procedimentos metodológicos para pesquisa qualitativa a partir do Frigoto. Com relação ao tipo de pesquisa, vai ser um estudo de caso, tá? Eu usei Robert Stank e Robert Ing para falar sobre o estudo de caso. O Robert Stank fala um pouquinho sobre a investigação, estudo de caso, e o Ing fala sobre métodos e planejamento em estudo de caso. Agora, na parte da particularidade dos casos em estudo, eu fiz um recorte para chegar nesses campos que estão aparecendo daí. Primeiro, eu pensei, né, eu usei um pouquinho sobre planejamento e método nas pesquisas qualitativas de Alda Alves, tá? Então, eu cheguei nesses 7 campi a partir de uns recortes. O primeiro recorte foi a partir de qual campus investigar. Então, eu vou estudar o Instituto Federal Sul-Rio Grandense. No Rio Grande do Sul, nós temos 3 institutos. O Instituto Sul-Rio Grandense, o Instituto Farroupilha e o Instituto do Rio Grande do Sul, tá? Então, dentro do IFSUL, que é o campo que eu vou investigar, nós temos 14 campos. Tá? E eu pensei, o outro próximo recorte foi os campos que surgiram após a expansão da rede, após a lei de 2008. Então, ficaram nesses 7. Para o próximo recorte, né, eu escolhi campos que tinham ensino médio integrado, tá? E que tinham professores efetivos de educação física. Eu
Eu tirei desses campos novos os campos avançados de Jaguarão e campos avançados de Novo Hamburgo. Por que são campos avançados? Porque eles não têm autonomia administrativa, né? Não têm autonomia com relação ao número de professores, em relação ao número de técnicos administrativos, né? De oferta de vagas. Então, tudo isso eles são administrativamente vinculados a algum campo. Tá? Então, foi esse outro recorte que eu tirei desses dois campos. Então, para os procedimentos e estruturas, né, para a coleta de dados. Então, vai ser feita uma análise documental primeiro, então, documentos oficiais, então, vou analisar os documentos, os documentos oficiais e documentos técnicos, né, então, as diretrizes, né, as diretrizes do ensino médio, a BNCC, a reforma do ensino médio, e os documentos técnicos, políticas, né, projetos políticos institucional, projeto político de curso, os planos de ensino dos professores de educação física. E em relação às entrevistas, entrevistas semi-estruturadas, com 7 professores efetivos dos 9 campos investigados. E uma entrevista com o pró-reitor de ensino do IFSU, porque o pró-reitor? Porque é com relação à gestão de ensino, né, para ter um posicionamento, né, encaminhamento do IFSU com relação ao ensino médio integrado, com relação à área da educação física. Tá? Para análise dos dados, nós estamos pensando ainda, mas acredito que vai seguir na linha da análise de conteúdo de Vardan. Não? Então, a partir da coleta dos dados, nós vamos fazer categorias, termos, né, para compreensão do que está por trás dos discursos desses professores e desse pró-reitor investigar. Aqui, então, tem algumas referências que eu utilizei aqui na apresentação, não são todos que eu estou no projeto. E aqui, muito obrigada pela atenção, né? Agradeço e esclarecimentos, sugestões estão à disposição para ouvi-los. Tá ótimo, então, obrigada, Nath, pela apresentação. Nem cheguei a te avisar, porque eu percebi que tu estava te aproximando já do final, então nem quis te interromper, mas ficaste dentro dos 20 minutos, então ficou perfeito, tá? Obrigada, parabéns. E passamos, então, à apresentação da Débora. Débora, tu estás aí? Sim, estou, Val. Eu estava sem o meu áudio. Estou aqui, sim. Tá ótimo, então. Então, tu tens também agora 20 minutos, tá, Débora, para fazer a tua exposição. Eu te aviso com 15 minutos, caso eu perceba que tu estás te encerrando, nem aviso, porque deixa tu concluir, tá? Uma ótima apresentação para ti também, tá bom? Obrigada, Val. Boa noite. Tá, eu já posso começar? Não? Posso começar já? Então, está bem. Acho que agora já é boa noite. Obrigada, Natália. Prazer em te conhecer. E a Val e a todos que estão proporcionando esse momento, né, para a gente. Eu vou começar o meu trabalho, então. Meu nome é Débora Vendano de Vasconcelos Sinotti. Débora, desculpa te interromper. Não gostaria de ligar a tua câmera para que todos eu achei que o João, desculpa. Claro, eu achei que o João ia autorizar, porque eu acho que ele fecha as câmeras todas, né? Deixa eu ver. Permitir aqui. Tá, eu vou... Já estou aqui abrindo. Já abri. Então, meu nome é Débora Vendano de Vasconcelos Sinotti. Eu estou sob orientação da professora Valdelane da Rosa Mendes. Estou já me aproximando do último ano de doutorado. Também gostaria de citar o nome do professor Gustavo Freitas da PURG, que, como a minha perspectiva teórica de trabalho não é a que a professora Valdelane trabalha prioritariamente, de vez em quando o Gustavo me dá um toque, me tira algumas dúvidas. Bom, então o meu título provisório
processos de subjetivação a partir da regulamentação da profissão de educação física, embates e disputas. Eu trago aqui uma apresentação geral dela, porque como já estou bem adiantado, teria muita coisa para apresentar para vocês. Então, dentro desses 20 minutos, eu trouxe essa apresentação, mas depois escolhi algumas coisas para trazer para cá. Então, inicialmente, a tese é dividida em uma introdução de contextualização, desde a vinda da educação física ao Brasil, passando pela regulamentação da profissão de educação física até a atualidade, com a ADI 3.428. O que é essa ADI? É uma ação de inconstitucionalidade que está em julgamento no STF da própria lei de regulamentação da profissão, que é o meu tema de pesquisa, evidenciando as muitas disputas, né, e os embates discursivos presentes, né, nesse campo. Depois eu trago o contexto, né, de realização da pesquisa e a perspectiva teórica, juntamente com uma revisão sistemática acerca do tema. Para depois dividir o trabalho em 3 eixos, digamos assim. Seriam os discursos, né, de subjetivação. O primeiro deles seriam os discursos de possibilidade para a regulamentação da profissão de educação física se efetivar. Após, os efeitos de subjetivação, dividindo em 2 partes, uma no âmbito institucional e outra nas narrativas profissionais, que é onde eu faço as minhas análises. Bem, o que eu trouxe para vocês? Nessa constituição da temática, o problema e a história de uma problematização, eu trouxe o que é a regulamentação e o que é a formação bipartida da educação física para auxiliar no entendimento do meu trabalho. Bom, até 1998, nós tínhamos o professor de educação física. Qualquer pessoa poderia trabalhar na área da educação física, não nas escolas, mas em outras, por exemplo, academias e clubes, sem necessariamente ser formado em educação física. E todos eram chamados de professores. A partir de 1998, a profissão ela é regulamentada e cria-se um profissional. E esse profissional ele é bipartido nele mesmo. Ele é um professor, um licenciado, né? Ou ele é um profissional. E aí, então, se criou os conselhos, né, o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, e os conselhos regionais de educação física, que seriam os CREFs. Mas também é importante, para entender o meu trabalho, saber o que é essa formação bipartida na educação física, que vai acontecer no país inteiro a partir de 2005, mas que ela vinha já vinha acontecendo paralelamente com a regulamentação. Então, a partir de 2005, no país inteiro, se criou os cursos, né, licenciatura e bacharel em educação física. Qual o meu problema de pesquisa? Como as subjetividades profissionais estão sendo produzidas a partir dos discursos da lei de regulamentação, tá, da educação física. Meu objetivo, analisar os processos de subjetivação profissional a partir das narrativas dos egressos em educação física da ESEF, o FEPEL, das turmas de 2010 a 2015. 2010 foi o primeiro ano onde saíram as turmas bipartidas, onde saiu o primeiro bacharel e o primeiro licenciado formado, apartado um do outro, tá bem? Bom, o contexto e as aproximações com as narrativas e a perspectiva do olhar. O contexto é a ESEF, a Escola Superior de Educação Física da UFPEL aqui de Pelotas. Ela existe desde 1971, ela passou pelos processos de regulamentação da profissão e também da separação nas formações, uma potente história dentro da área. Quem são esses sujeitos da pesquisa, né? São os graduados em educação física, os bacharéis e os licenciados da turma de 2010 a 2015. Bom, quem é que vai me ajudar nesse caminho, né? Por onde eu vou olhar? Eu vou trabalhar a partir do que Foucault entende por sujeito.
constituído no discurso, nas relações que ele estabelece consigo mesmo, as técnicas de si, com os modos de objetivação e subjetivação, que seriam as subjetividades. Os professores, os profissionais, os bacharéis se assujeitam a esses discursos, que relações eles estabelecem consigo mesmo. Gallo é um comentador de Foucault que nos ajuda nessa tríade, subjetivação, subjetividade, técnicas de si. Importante destacar o sujeito, é pensado em duplo aspecto, como sujeito de ação, de conhecer, exercer um poder, mas também como objeto da ação, sujeito humano, que é conhecido como objeto de um saber científico, sujeito submisso a um poder. O que significa que os processos de subjetivação, de constituição dos sujeitos, são também processos de objetivação. O sujeito pensado e estudado por Foucault é resultante dos processos de objetivação, como afirmado, mas também age sobre si, transformando-se. Para pensar esse sujeito a partir de Foucault, é preciso pensar em discurso e poder. E também nas formas de resistência, a partir da ideia de governabilidade. Governar, é isso, falei corretamente, me perdi aqui na minha leitura. Governabilidade. É a partir dessa ideia de governo que Foucault vai começar a pensar em formas mais autônomas das técnicas de si e a resistência. Digo que a governabilidade implica a relação de si consigo mesmo, o que significa justamente que nessa noção de governabilidade visa o conjunto das práticas pelas quais é preciso constituir, organizar as estratégias que os indivíduos em sua liberdade podem ter uns em relação aos outros. Bom, então como é que eu faço essa divisão? São os 3 eixos, né? São os discursos que deram possibilidade para a efetivação da regulamentação e os discursos de efeito que produzem no âmbito institucional e no âmbito das narrativas profissionais. Como discursos de possibilidade, eu trago inicialmente, na década de 1980, 1990, existia uma discussão de uma necessidade da educação física se justificar pela ciência, ou ser uma ciência, e não mais estar sob o teto da pedagogia. Também a constituição da regulamentação da profissão como um discurso de bipartição profissional. Também uma necessária separação do professor do profissional, para criar um novo profissional. E quem daria conta disso seria o bacharel, seria o curso de bacharelado. Então, a reforma curricular, embora ela tenha ocorrido após a regulamentação, foram discursos que ocorreram concomitantemente para a criação de um profissional novo, afastado do professor, através de uma área, digamos assim, maior, que é a licenciatura, que seria o bacharelado. Os discursos de efeitos de subjetivação no âmbito institucional. Inicialmente, eu trago os discursos dos órgãos normativos e controladores do MEC, que seriam o MEC e o CONFEF. Os discursos de governabilidade, né, do que seria a profissão de educação física, do que seria esse novo profissional. Depois, os discursos curriculares da instituição que eu estou trabalhando, a ESEF e o FIPEL, por meio dos seus projetos políticos pedagógicos, também dizendo quem é esse novo bacharel, quem é esse novo licenciado. E, por fim, os discursos jurídicos, em resposta aos embates entre o MEC, o CONFEF, as próprias instituições de ensino superior do país, em relação a essa profissão criada a partir da lei de regulamentação. Os discursos jurídicos vão dizer que o campo de atuação, porque isso é uma coisa importante de dizer, as verdades que estão colocadas em jogo a partir da regulamentação, as suas promessas, elas se desfazem e se refazem com novos discursos. Tudo aquilo que se dizia que seria o lugar certeiro e seguro da educação física, começa a se movimentar e a construir novos discursos. O meio jurídico, ele é invadido por uma série de processos, em função de todas essas verdades. Os juízes vão dizer que
toda a atuação da educação física, ela vai comportar o que diz a lei. Então, por exemplo, um professor de zumba pode trabalhar com educação física porque não diz na lei de regulamentação a palavra zumba. Um professor de tênis pode trabalhar com o tênis sem ser da educação física porque na lei não diz professor de tênis. Também vai julgar as questões do CONFEF, os seus limites de atuação, que o tempo inteiro vão entrar em disputa com o próprio MEC. O MEC vai dizer que o CONFEF não pode atuar no âmbito educacional e o CONFEF vai atuar no âmbito educacional. Depois, eu trago a questão dos efeitos de subjetivação a partir das narrativas profissionais, que é onde eu faço as minhas análises. Eu estou neste momento do meu trabalho, eu entrevistei todos, eles são 11 professores e bacharéis, já transcrevi todas as entrevistas, estou ainda na leitura para a realização das análises e organizando uma série de questões que ficaram pendentes a partir da minha banca de qualificação. Eu entrevistei 3 licenciados, 3 bacharéis e 5 com ambas as formações. Todos egressos da ESEF, o FEPEL. As entrevistas elas foram individuais, degravadas, e elas serão analisadas a partir da análise de discurso em Foucault. Eu tinha um roteiro como base, mas elas foram, a entrevista ela foi ocorrendo conforme as narrativas desses professores, desses profissionais. Elas ocorreram ou no local de trabalho deles, ou nas suas próprias residências. Acho que tem um tempinho ainda para contar um pouquinho como é que foi esse processo. Eu inicialmente pensei só na turma de 2010, que foi a primeira turma que saiu bipartida, e 2 professoras e um bacharel me responderam aos e-mails e propuseram a participar do estudo, e os 3 me diziam a mesma coisa, que naquele momento o currículo da ESEF era um currículo experimental, os professores não sabiam ainda como formular, como fazer aquele novo curso de bacharelado. Eles ouviam muito dentro da universidade que na escola eles seriam um professor e fora dela eles seriam um profissional. E eu fui sentindo a necessidade de buscar as formações um pouquinho mais próximas de agora, porque os PPPs da própria ESEF foram se modificando ao longo desse tempo para tentar dar conta do que seriam esses novos bacharéis e licenciados. Fui às turmas de 2011, 2012, continuavam com as mesmas impressões, e eu cheguei até a turma de 2015, que foi a turma que teve o seu último PPP modificado, e segundo as narrativas, com os cursos totalmente diferenciados, porque inicialmente, em 2010, o currículo era praticamente igual um ao outro. Então, eu estou nesse processo de leitura, de análise, de reflexões, para me ajudar nessa construção dessa parte da minha tese. Como referências, algumas só, eu trago aqui. Se eu diminuir, vai ser pior aqui para vocês. E eu acho que é isso. Muito obrigada. E agora vamos à próxima parte. Tá bem, obrigada. Débora também ficou dentro do tempo, nem precisei avisar, então eu pedi a Natália também que ligue a sua câmera, para a gente poder conversar um pouquinho agora. Então, tem vários colegas ali parabenizando vocês pelos trabalhos, tem uma sugestão de leitura, Débora, ali para ti, da Manuela. Já vi para a prof. Manuela, já agradeci, obrigada, prof. Não sei se faltou alguma coisa, vocês gostariam de acrescentar, a Débora e a Natália? Não, acho que por enquanto não. Vou ligar a câmera aqui.
Então, enquanto, né, os colegas se organizam ali para fazer comentários, perguntas, sugestões, tá? Então, vou fazer acho que um comentário, uma pergunta, né, para a Natália, primeiramente. O teu estudo, Natália, vai ser realizado em novas unidades do Instituto Federal, né? E tu trabalhas numa nova unidade, né? Então, o teu camp é um camp novo, né? Foi criado após a reestruturação, não é? Não. Já era um camp antigo. Já. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a própria constituição dessas novas unidades dos IFES. Qual o lugar da educação física nessas novas unidades, né? Se percebes que quando esse componente curricular ele é discutido, né, nos projetos pedagógicos dos cursos, essa discussão ela está próxima daquilo que é feito em outras unidades ou enfim, ela assume uma outra configuração, né? Como cada campo constrói esses projetos também, né? Porque quando tu vai analisar várias unidades, ali eu fiquei pensando se cada unidade constrói seus próprios projetos, talvez seja uma dificuldade para analisar, né, depois, posteriormente. Assim, Val, um campus que eu estou em Sapucaia foi o primeiro campus que surgiu, né, depois do campus Pelotas. Então ele ainda era Cefet, ele foi Cefet, o campus Sapucaia, e depois ele é de 1996. Então, por isso que eu tirei do meu estudo. Mas com relação a essa questão do que lugar a educação física ocupa, né, nesses campos, é bem isso que eu quero tentar investigar, né, porque geralmente, né, o que eu percebo, né, tanto dentro desse espaço, é que a educação física dos campos novos seguiu muito o campo mais antigo, que seria o campus Pelotas e o campus KTG. Então, eles não, mesmo tendo autonomia, eles direcionavam, né, a sua construção, o seu projeto pedagógico, muito direcionado pelo campus Pelotas, né? Então, toda a estrutura, toda a emenda da educação física era muito vinculado ao campus Pelotas. Hoje, não, já se percebe, tem campos novos, com política pedagógica totalmente diferente, né, com relação vinculada à formação técnica, né? Então, tem campos pequenos que estão tentando fazer essa formação, tentando fazer essa aproximação, né, que está trazendo benefícios, acredito, para a educação física, tendo um outro viés, né, outro olhar para a educação física. E Débora, acho que para ti, assim, acho que poderias refletir, trazer para a discussão aqui um pouco a própria questão, né, da influência do mercado, né, na organização dos cursos de educação física e na separação, né, da licenciatura e do bacharelado, né. Então, o quanto a influência, né, do mercado na própria Constituição do Conselho Federal de Educação Física, na própria organização curricular dos cursos, país afora, né, tem interferido nesses processos de formação desses sujeitos, né. Então, acho que talvez tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. E aí eu aproveito para ler já aqui alguns comentários e depois vocês já podem ir respondendo, tá? Pode ser? Então, tem agradecimentos, vários parabéns aqui. E aí a Aline escreveu, boa tarde, parabéns pelas apresentações. Gostaria de perguntar para as colegas da área se é possível mudança nas diretrizes do curso. Está em discussão a realização de 2 anos comuns, tanto para o bacharelado como para a licenciatura. Após esse período, o aluno vai para a licenciatura ou bacharelado. O que penso sobre essa possibilidade, considerando também a pandemia, que tem limitado a atuação das academias? Obrigada. A Kátia, Débora, o que eu percebo é uma história de reestruturação de currículo desde a separação do curso. Hoje 2 cursos bem diferentes. Então, minha opinião deveríamos lutar por um curso único de educação física, porém que completasse as 2 áreas. O que você acha dessa questão? Outra contribuição ainda da Kátia. Só um pouquinho, outra contribuição, aumento
de Educação Física e EAD, visto que os colegas necessitam a complementação do curso. A Jônia escreveu: Débora, você considera que as IEs apresentam dificuldades em compreenderem essa bipartição, digo, 2 currículos, nas práticas pedagógicas, impactando a formação profissional? Vou agradecer as perguntas, né, e agora passar, então, para vocês responderem. Tá bem, eu acho que eu posso começar a partir da pergunta que tu fizeste? Pode ser, Natália? Posso falar? Sim, eu? Pode falar. Não te importa? E aí eu acho que o pessoal aqui direciona um pouco para o meu trabalho, e aparece bastante isso nele, que 20 minutos são 20 minutos, né? Claro. A gente não vai falar muita coisa. Claro. Mas vamos lá. Sobre a pergunta da Val, né, dos interesses de mercado, né, a partir da atuação dos conselhos, com certeza, né, os interesses, em especial do conselho, eles estão totalmente voltados a cada vez mais as questões do empreendedorismo, daquele profissional que busca as suas condições, né, de trabalho. Em especial aparece muito isso no âmbito do curso de bacharelado, né, no âmbito das academias, do clube, de maneira autônoma. Isso é bastante forte. Isso dentro da área também aparece bastante o descontentamento dos profissionais. Muitos, nas próprias entrevistas, consideram o conselho como uma ferramenta de arrecadar dinheiro e mais nada. Todos os profissionais entrevistados não reconhecem o conselho como uma instituição que os represente, né? Apenas falam justamente isso, que seus interesses são de arrecadar as anuidades, que é um conselho que não os representa. Isso é muito forte nas falas. Passando um pouquinho sobre a pergunta das novas diretrizes, em 2018, em dezembro de 2018, o MEC reescreveu as diretrizes curriculares do curso de formação em educação física a nível superior. Eu acho que até a pessoa que fez a pergunta cita ali, né? Agora a formação, ela começa com os 2 anos iniciais de maneira mais ampla, e os 2 anos finais o aluno obrigatoriamente tem que escolher ou licenciatura ou bacharelado. Mas isso, na minha tese, eu também discuto, que são as possibilidades da formação ampla, que muitas universidades conseguiram através dos apostilamentos, que é uma formação por forma de carimbos atrás do diploma, que é de acordo com a universidade e com o currículo que ela constrói, ela oferece essa oportunidade de formação ampla. E eu sou curiosa para ver como é que essas universidades vão fazer agora, a partir dessa nova diretriz, porque antes existiam diretrizes e resoluções que vinham o tempo todo, isso eu faço nas minhas análises, dizendo como deveria ser a formação, e aí, de acordo com quem estava no Conselho Nacional de Educação, elas diziam outra coisa em outro momento. E o CONFEF e o MEC vinham o tempo inteiro disputando esses currículos, né? Essas resoluções, essas diretrizes. Quanto à formação ampla, também existe um movimento de muita resistência dentro da educação física e de pedido e de tentativas para o retorno da formação ampla. Darido é um exemplo que ela reescreveu, né, uma proposta de formação ampla, esses novos apostilamentos. No capítulo sobre os processos judiciais, eu trago 2 profissionais que conseguiram judicialmente o direito de exercer a atuação ampla. Então, são realmente disputas discursivas o tempo inteiro em função desse profissional regulamentado. Não sei se eu cheguei às dificuldades das IEs, acho que é a última, e aí eu encerro. Isso apareceu muito nas narrativas também, da dificuldade, em especial, né, da instituição que eu, né, pesquisei, que é a ESEF, em separar, por exemplo, o conteúdo de lutas, na dificuldade que os professores tinham em saber o que trabalhar com conteúdo lutas no campo de bacharel e no campo do licenciado. Como diferenciar essa formação, né? O que faria um bacharel
ao trabalhar com lutas, e um professor. E ao longo de todos os PPPs que eu vou analisando, isso vai aparecendo, as modificações e a tentativa de conseguir perceber e encontrar, né, uma resposta por parte das IEs do que deveria ser esse currículo para atender X profissional. Eu acho que eu falei um pouco de cada coisa. Acho que a pergunta da EAD, da Kátia, não sei se teria alguma contribuição. Me lembra, Val? Ela comenta o aumento de cursos de educação física à distância, de graduação, né, educação física à distância, né, por conta da complementação da formação. Acho que ela fez uma opinião tua de uma... Isso aparece bastante, me lembrei também, isso aparece bastante também nas questões de concurso público, né? Alguns professores, na verdade, alguns bacharéis em educação física fazem esses cursos em EAD, que seriam para complementar a parte pedagógica, e se inscrevem em concurso, e encontram bastante problema, né? Para que essa formação seja aceita, e ao longo do tempo os juízes têm dado ganho de causa para esses bacharéis, mas são todas questões que mostram essa resistência e essa disputa, né, discursiva em função desses novos profissionais. Natália, tem mais uma pergunta que é direcionada para ti, da Viviane, que diz assim, ó, Natália, irás abordar o espaço da educação física no ensino médio integrado diante da implementação da BNCC e de itinerários formativos? Acho que a gente já pode responder junto com as demais, né? Sim. Respondendo um pouquinho, então, a Viviane, obrigada pela pergunta. Sim, no capítulo 3, que eu abordo a questão do currículo e a questão da educação física, na educação profissional, eu trago, né, uma parte específica sobre isso, né, tentando trazer como é que os institutos federais estão se organizando com relação à Base Nacional Comum Curricular, né. Nós não temos ainda, assim, pelo menos até em contato com o meu campus, sobre se estão fazendo discussões com relação ao BNCC, né, se fizeram. O que mais aparece, né, com relação a isso é a questão da carga horária, né? Quanto de carga horária vai ficar para a educação física, a questão das disciplinas técnicas, né? Então, a dualidade que existe, né, a briga, vamos dizer assim, que existe, é a questão de quem vai perder espaço maior, né? Então, eu trago essa questão da BNCC e trago os itinerários formativos, né, para essa discussão com o ensino médio integrado. Vamos aguardar um pouquinho, que os colegas estão digitando aqui. Eu estou vendo aqui a colocação da professora Kátia Berni, né, que ela pergunta, né, o que eu penso, né, sobre a formação ampla. O que eu penso particularmente que a formação deveria ser ampla, sim. Não entendo um professor partido nele mesmo, né, ou ele é um profissional, ou ele é um professor, né, fora o estudo que eu trouxe, a minha compreensão particular é que nós deveríamos, sim, brigar por uma formação única e ampla. E sobre as questões que a Kátia coloca sobre a formação EAD, né, agora que eu vi ali, é exatamente essa, né, os cursos de EAD estão surgindo cada vez mais para dar conta dessa formação, dessa parte pedagógica, de uma maneira mais rápida e mais aligerada que a própria universidade, porque inicialmente o bacharel, por exemplo, teria que acabar o curso de bacharelado e fazer um novo vestibular. Seriam 8 anos de formação, com as possibilidades de, talvez, né, algumas disciplinas não seriam necessárias se fazer de novo, seriam 8 anos de uma formação, né, e com o passar do tempo a universidade foi se adaptando, e agora com essa nova diretriz, vamos ver como é que as universidades vão fazer, né, como vão elaborar os seus currículos, enfim, mas
essa nova diretriz prevê em 1 ano e meio, se eu não me engano, a possibilidade de fazer a segunda formação, né? E aí eu acredito que talvez as EADs façam isso de maneira mais aligerada, enfim, e deem essa capacitação pedagógica, né? Que eu particularmente também vejo alguns problemas, mas acho que não vai ser aqui que a gente vai discutir isso, talvez. Olá, vô, eu não dou a bola não, viu? Eu amo profundamente a minha disciplina. Eu sou professora do município há 12 anos. Eu trabalho com bastante responsabilidade, bastante dedicação na minha área, assim como muitos colegas, e defendo bastante a educação física dentro da escola, com todas as suas práticas culturais, suas possibilidades de manifestações culturais e corporais, não só a partir do esporte, mas como tantas outras, né? A educação física é uma área riquíssima. Mas assim como tem aquele professor que não se dedica, tem o médico que não se dedica, tem o secretário de escola que não se dedica, todo profissional, né, todo professor também tem aqueles que dedicam ao seu trabalho e aqueles que não, assim como o aluno também se dedica à sua formação e aquele aluno que não se dedica à sua formação, isso é muito particular. Me atravessei, Natália, desculpa. Gostaria de comentar, Natália? Não, é bem isso. Faço as minhas palavras da Débora, né? É bem isso, são tipos de profissionais, né? Cada área, cada especificidade vai ter os seus profissionais, né? Que vão dar bola, né? Que receitam, né? Então, cada área nós temos que, cada um, por isso que nós estamos aqui, né? Na academia estudando para tentar mudar. Bom, acho que vamos aguardar mais um pouquinho, tem mais alguns colegas digitando, e aí eu passo para vocês novamente. Tem agradecimentos aqui, as respostas de vocês. Bem, parece que nós não temos mais perguntas, né? Então, eu passo a Débora, era só a Kátia, mas passo a Débora e a Natália para fazerem suas considerações finais, né? E depois a gente faz, então, já o encerramento da atividade. Quer falar primeiro, Natália? Posso falar sim. Eu gostaria de agradecer o momento, né? Então, estou em construção ainda, né? Estou montando esse quebra-cabeça, esse projeto, né? Mas, assim, qualquer contribuição é válida, é necessária. Então, qualquer um que queira falar depois no particular, ou sugestões de leituras, né? Perguntas, estou à disposição para que, né, se puder ajudar. Agradeço, obrigado pela oportunidade, então, de estar discutindo e conversando um pouquinho sobre o projeto. Eu também quero agradecer por essa oportunidade, é um momento muito rico, né? A gente aprende muito e é bom que as pessoas que estão fora, né, do nosso trabalho, fora a orientadora, né, e nós que estamos escrevendo, às vezes as pessoas têm um olhar que a gente ainda não percebeu, né, e a gente não consegue sair de alguns entroncamentos, e eu estou nessa fase de leitura, tentando entender como é que eu vou continuar essa escrita. Agradeço a colaboração da professora Maria Manuela, de todos que perguntaram, a Kátia da nossa área da educação física, né, nos auxiliou também, todo mundo colaborou, Olavo, Viviane, Jônia, todo mundo, a professora Val, professor Álvaro, professora Maria Cecília, e todos que disponibilizaram essa excelente ideia, né, de discutir nesse momento tão delicado a universidade pública, a pesquisa, aberta à comunidade, e que com certeza traz crescimento para todos nós. Muito obrigada, desculpe algum apressamento na leitura, algumas coisas mais, mas a gente vai
vai indo, né? Então, agradecer mais uma vez a Débora, a Natália, né, colegas que estiveram presentes nessa sessão de hoje. Dizer que esse é o objetivo mesmo, né, gurias, da gente fazer aqui um diálogo sobre os projetos de pesquisa de vocês, no estágio que eles estão, né, a gente tem visto aí cada um estágio diferente, algumas pessoas no estágio mais avançado, outras no estágio mais inicial, e é isso mesmo, né, e também discutir um pouco qual é o objeto de investigação de vocês, quais os comentários, as perguntas que foram apresentadas aqui, eu acho que também vão ao encontro disso, tipo, falar sobre o objeto que vocês estudam. Então, parabenizar, dizer que esse aqui é um espaço assim, aberto para o diálogo, né, para crítica, para sugestões. Nós vamos organizar também para o projeto um instrumento de avaliação, aqui então é importante que as pessoas que estão participando do projeto também possam avaliar, né, apontar outros caminhos, outras sugestões para outros projetos, inclusive que a gente viria criar com essas características. E a gente tem avaliado como uma possibilidade muito positiva, assim, de diálogo do projeto da pós-graduação, né? Então, de estruturação de apresentação, de diálogo e de socialização dos que vem sendo produzido por vocês. Tá? Então, agradecer, já convidar, né, ao grupo aqui presente, né, e demais participantes. Na próxima semana teremos mais uma sessão, vamos para a sexta sessão, né, que teremos as apresentações da Patrícia de Faria Ferreira e da Juliana Diniz Gutierrez Borges, né, sessão que será coordenada pela professora Maria Manuela. E depois, na sequência, temos ainda mais 6 semanas de atividades. Tá? Então, uma boa noite, né, aos presentes aqui e até a próxima semana, então. Obrigada mais uma vez, Natália, Débora, João, que esteve na assistência, Cecília. Grande abraço.